Você já imaginou entrar no elevador, apertar todos os botões, olhar desesperadamente para o corredor como se alguma coisa estivesse te esperando do lado de fora e depois simplesmente desaparecer do planeta? Porque foi exatamente isso que aconteceu com a Elisa Lam. Os últimos 4 minutos dela foram gravados por uma câmera de segurança dentro do elevador do Hotel Cecil. E até hoje, gente do mundo inteiro assiste aquele vídeo tentando entender uma única coisa: do que exatamente ela estava fugindo. O pior é que, quando encontraram Elisa, ela estava dentro de um reservatório de água no topo do hotel. E foi aí que o caso deixou de ser só um desaparecimento e virou um dos maiores mistérios da internet. Elisa Lam tinha 21 anos, era estudante da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Quem conhecia ela dizia que Elisa era gentil, comunicativa e criativa, o tipo de pessoa fácil de conversar, mas tinha uma outra parte dela que quase ninguém via direito. Ela falava muito sobre ansiedade no blog pessoal dela, sobre insegurança, sobre se sentir que estava ficando para trás enquanto todo mundo parecia seguir a vida normalmente. Em um dos textos, ela comentou que teve uma recaída emocional pesada. E tinha mais uma coisa: Elisa tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar. Ela fazia tratamento com medicamentos, mas os familiares informaram que depois existia um histórico preocupante. Às vezes ela interrompia a medicação. E quando isso acontecia, episódios de alucinação e delírio podiam surgir. Em alguns momentos, a situação ficou tão séria que ela chegou a ser hospitalizada. Só que no começo de 2013, Elisa decidiu viajar sozinha pela Califórnia. Parecia uma tentativa de respirar um pouco, de mudar de ambiente. Ela passou por San Diego primeiro, tirou fotos no zoológico da cidade, postou nas redes sociais. Tudo parecia relativamente normal. No dia 28 de janeiro, Elisa se hospedou no Hotel Cecil. E aqui as coisas começaram a ficar estranhas rápido demais. Porque o Cecil não era um hotel qualquer. Inaugurado em 1924, o lugar carregava uma reputação pesada há décadas. Ficava perto da Skid Row, uma região marcada pela pobreza e por uma enorme população em situação de rua. Mas não era só isso. O hotel acumulava histórias de suicídios, crimes violentos e mortes misteriosas. O serial killer Richard Ramirez, conhecido como Perseguidor Noturno, chegou a morar ali durante uma série de assassinatos dos anos 80. Outro nome ligado ao hotel foi o Jack Unterweger, suspeito de ter se hospedado no Cecil enquanto cometia assassinatos em 1991. Então, pensa comigo, você pega uma garota emocionalmente vulnerável, coloca ela sozinha no hotel cercado por histórias macabras e o resultado parece o começo de um filme de terror. Nos primeiros dias, Elisa dividia quarto com outras mulheres, mas logo começaram as reclamações. Segundo o gerente do hotel, Elisa estava agindo de uma maneira estranha. Em determinado momento, ela teria trancado as colegas do lado de fora do quarto e deixou bilhetes com mensagens como: "Saia, vá embora". A situação ficou tão desconfortável que o hotel decidiu transferir ela para um quarto individual. E ninguém imaginava que aquilo seria uma das últimas mudanças da vida dela. No dia 31 de janeiro de 2013, Elisa saiu do hotel e foi até a Teleste Bookstore, uma livraria famosa que ficava a poucos quarteirões dali. A gerente da loja, Kate Orphan, disse depois que Elisa parecia amigável, extrovertida. Comentou sobre os livros que estavam comprando para levar de presente para a família. Nada parecia fora do normal e isso torna tudo pior, porque horas depois, ela desapareceu. Funcionários disseram ter visto Elisa circulando pelo hotel mais tarde. Em certo momento, ela teria gritado algo como: "Eu sou louca, mas Los Angeles também é". E então ela entrou no elevador. Aquela gravação. Os famosos 4 minutos. Se você já viu esse vídeo, provavelmente nunca esqueceu. Elisa entra no elevador e começa apertando vários botões rapidamente. Quase todos. Como se estivesse desesperada para sair dali. Mas as portas não fecham, então ela coloca a cabeça para fora, olha para os lados, recua, sai do elevador e volta.
parece se esconder na lateral da porta, como se estivesse evitando ser vista por alguém no corredor. Só que não existe ninguém visível na filmagem, e é isso que faz o vídeo ser tão perturbador. Em alguns momentos, Elisa movimenta as mãos de um jeito estranho, quase como se estivesse conversando com alguém invisível, ou reagindo a alguma coisa que só ela conseguia enxergar. O vídeo foi divulgado cerca de 2 semanas depois do desaparecimento e explodiu na internet. Milhões de pessoas começaram a analisar cada segundo da gravação. Teorias surgiram imediatamente. Alguns diziam que Elisa estava sendo perseguida, outros falavam em forças sobrenaturais. Teve gente convencida de que o hotel era amaldiçoado. Enquanto isso, investigadores tentavam descobrir para onde Elisa tinha ido. O quarto dela já estava limpo quando a polícia começou a investigar, mas os pertences continuavam lá. Carteira, computador, medicamentos. Não haviam sinais de luta, nem arrombamento, nem evidência clara de violência. Os cães farejadores conseguiram rastrear o cheiro dela até uma janela do 5º andar que dava acesso à escada de incêndio. E isso tudo levantou uma possibilidade assustadora. Talvez Elisa tivesse subido para os andares superiores, talvez para o telhado. Mas os dias foram passando, nada, nenhum sinal, até que hóspedes começaram a reclamar da água do hotel. Primeiro parecia algo banal. A pressão começou a ficar estranha. A cor da água parecia diferente. Alguns hóspedes disseram que a água tinha um gosto horrível. Agora imagina isso, você toma banho, escova os dentes, bebe água daquele hotel, sem saber o que estava no topo do prédio. Em 19 de fevereiro de 2013, um funcionário chamado Santiago Lopes subiu até o telhado para verificar os reservatórios. O hotel possuía 4 grandes tanques de água. E quando ele abriu a escotilha de um deles, encontrou Elisa Lam flutuando dentro do reservatório. As roupas dela estavam no fundo do tanque. E a notícia explodiu instantaneamente. Porque agora existia uma pergunta muito pior que o desaparecimento. Como ela foi parar lá? O telhado parecia inacessível para alguns hóspedes comuns, e o tanque parecia um lugar impossível de entrar sozinho. Na internet, as teorias ficaram ainda mais insanas. Assassinato, sequestro, sobrenatural, conspiração. Só que quando a autópsia ficou pronta, o cenário parecia apontar para outro lugar. Não havia sinais de agressão, nem violência sexual, nem luta. O exame toxicológico também não encontrou nenhuma droga ilícita, mas teve um detalhe que chamou a atenção imediatamente. Os níveis dos medicamentos para bipolaridade no organismo de Elisa estavam muito abaixo do esperado. Especialistas consultados durante a investigação levantaram então a hipótese de um episódio psicótico. Em algumas pessoas com transtorno bipolar, episódios assim podem causar paranoia intensa, alucinações, dificuldade de distinguir realidade e imaginação. E aí, de repente, o vídeo do elevador começou a parecer diferente, porque a irmã de Elisa contou que, em crises anteriores, ela acreditava estar sendo perseguida e tentava se esconder, exatamente como parecia acontecer nas imagens da câmera. A teoria final da polícia diz que Elisa teria subido pela escada de incêndio até o telhado, e ali, em estado de paranoia, ela talvez tenha visto o reservatório como um esconderijo seguro. Talvez estivesse fugindo de alguma coisa que para ela parecia completamente real. Então ela entrou no tanque, mas depois não conseguiu sair. A escotilha era pesada demais, difícil de abrir por dentro. Acredita que Elisa tenha tentado permanecer flutuando o máximo possível e talvez até retirado as roupas para diminuir o peso, mas acabou morrendo afogada. E mesmo com essa explicação, o desconforto nunca foi embora, porque aquele vídeo continua estranho, ele sempre vai continuar sendo perturbador. E talvez o mais assustador em toda essa história seja justamente isso. Não existe monstro confirmado, não existe um assassino revelado, não tem uma entidade sobrenatural. É só uma garota de 21 anos, perdida dentro da própria cabeça, enquanto o mundo inteiro assistia sem entender o que estava acontecendo.